A gente voltou aqui à região sul do estado para ver como ficou a situação do produtor rural depois das chuvas e da instabilidade climática que aconteceu no estado nos últimos dias. A água é o principal elemento na vida e nos negócios do homem do campo. No município de Anchieta, hoje o principal alimento para o gado é a cana-de-açúcar. Na propriedade do seu Paulo, ele ainda coloca um pouquinho de capim, só para dar um sabor. Todo dia, o produtor vem no pedaço de terra dele para tentar fazer algo pelos animais. Mexe e remexe no amontoado de cana para ver se engana os bovinos. Ele tem 22 cabeças de gado que servem para recria e venda de bezerro. A chuva do final de agosto refrescou o solo, mas não fez brotar o capim. Não melhorou nada. Pagou a poeira, refrescou, portanto você está vendo aí. Eu quero plantar, não consigo. Por quê? Tudo torrado aí, ó. Tem uns 3 meses que esse gado não come uma folha de capim. Seu Paulo tenta tirar um dinheiro também com a plantação de abacaxi e mandioca, mas esse ano foi tudo em vão. Ele até chegou a plantar, mas nada frutificou. O terreno para a mandioca já está até pronto, à espera de mais água vinda do céu. Aqui nós estamos passando uma coisa difícil. Não sou eu, né? Todos aqui, vizinhos, tem terra preparada aí para plantar. Não consegue. O gado é tratado pelas canas aqui, o que você está vendo, entendeu? E vão levando a vida assim, né, cara? É uma dificuldade, nunca vi seca igual a essa. Neste outro passo da propriedade do Sr. Paulo Ramos, a situação está ainda pior. A pouca chuva que caiu nos últimos dias não mudou em praticamente nada o cenário. O capim não chegou nem a brotar. E olha, a terra está dura, seca e sem vida. A gente pega essa região mais litorânea, que a pecuária predomina aqui, não chegou a 30 milímetros, entre 20 e 30. E a região de montanha choveu um pouco melhor, onde estão as culturas permanentes, café, banana. Você pode até olhar o perfil do solo, a umidade não passa de 5, 6 centímetros, então isso em questão de 4 dias de sol, isso vai secar. Ao longe você olha, você pode até ver uma gramínea começando a rebrotar, mas não vai ser suficiente. E o rebanho ainda continua na área. E o que vai acontecer? O animal com fome, a única fonte de volumoso que está ali rebrotando, ele vai comer. Então vai atrapalhar muito a retomada e a recuperação da pastagem. Na propriedade do Amarildo, a situação é um pouco diferente. Das 45 vacas que ele tinha no começo do ano, hoje são 35. Isso porque ele conseguiu vender algumas e, assim, equilibrar a oferta de alimento. O produtor mantém os animais com cana triturada, silagem de milho e folhas e tronco de bananeira. Aqui é agricultura familiar, eu, minha esposa e tenho um garotinho que ajuda um pouco também. E a gente está sofrendo aí, está na luta, procurando alternativas, né, para não investir tão alto na manutenção do gado. Que para de ter lucro nesse momento, a gente pensa mais em manter o rebanho. São investidos R$ 100 de alimento por dia para o gado, valor que cairia pela metade se estivesse chovendo e os pastos verdes. Todos os animais estão concentrados no coxo para evitar acidentes e o gasto de energia. A pouca chuva que caiu nas últimas semanas até fez começar a brotar um capim, mas o vento seco e o sol cortaram o crescimento da planta. Para o animal que tem fome, qualquer movimentação do dono pelo sítio já é sinônimo de comida. Eu adotei outros filhos agora, porque eles ficam vigiando a gente sair da porta da casa para fora. E você sai, eles começam a berrar, começam a se movimentar na expectativa de receber o alimento. Então, com certeza que é perceptível, sim. E como é que é ver o gado com fome? Ah, dói, né? Dói porque, além da questão financeira, econômica, são animais e a gente fica triste de ver e não ter saída, né? Em Itapemirim, no mês de agosto, choveu apenas 5 milímetros, uma quantidade totalmente insuficiente para mudar as perdas que aconteceram no campo após 5 meses de estiagem. A pecuária de corte e leite e as culturas da cana-de-açúcar, mandioca,
café e hortaliças estão comprometidas. O município precisou decretar situação de emergência devido aos impactos econômicos. Só com o gado leiteiro, a perda dos produtores já ultrapassa 6 milhões de reais. De posse desse decreto, foi publicado agora dia 31 de agosto, a gente tem um respaldo melhor para poder atender os produtores rurais de Itapemirim. O produtor ele tem condição de postergar uma dívida no banco, numa agência bancária. Se caso ele tenha algum financiamento rural, ele pode, mediante esse decreto, apresentar para uma agência bancária pedindo uma ajuda dessas instituições para que ele possa postergar para um ano seguinte essa dívida. E com isso, a gente, mediante esse decreto, caso tenha necessidade, e vai haver necessidade, a gente pode sim fazer um subsídio aos produtores rurais, comprando insumos volumosos para poder socorrer essa situação crítica. Na propriedade do seu Genário, os pés de café estão menores e as folhas secas. Segundo o agricultor que mora na região rural de Itapemirim, a colheita do ano que vem já está perdida. Tá acabado, não tem nada não. As folhas estão umas folhas amareladas, entendeu? E não tá aquele pé de café que a gente tá vendo que tá saudio não. Tá um pé de café amarelo, com pouca folha. A gemazinha da flor é aquela coisinha muito pequenininha, entendeu? Muito restritazinha. Ano que vem, possivelmente, a gente não vai colher nada. Em Marataízes, o cenário é o mesmo. O município também decretou situação de emergência por conta da seca. Por lá, o tamanho do abacaxi vai continuar pequeno. Isso porque a chuva que caiu em agosto foi de apenas 11 milímetros, o que representou apenas 25% do esperado para essa época do ano. Volume que também não muda a situação da lavoura. De acordo com o Incaper, a previsão é que volte a chover somente em meados de outubro. Setembro ainda será de estiagem e muitos ventos. A nossa preocupação agora ela se concentra muito mais na próxima safra, em virtude da perda dos frutos desse ano. Os frutos desse ano eles não vão voltar a crescer, eles já atingiram o patamar que eles poderiam atingir. E a gente tem uma preocupação agora de recuperação das lavouras para o próximo ano. A gente tem uma expectativa de chuva para o próximo mês, próximo de 70 milímetros. A gente não sabe ainda se essa média vai se confirmar, mas chuvas volumosas, aquelas que a gente chama de estação chuvosa mesmo, elas vêm ocorrer a partir do mês de outubro. Geralmente para meados do mês de outubro, final do mês de outubro. Então, até esse período a gente não consegue ficar muito animado, a gente fica aguardando, torcendo, para que da mesma maneira que houve uma antecipação do período seco, acho que haja uma antecipação do período chuvoso. Mas a gente não consegue dar com precisão ainda que isso vai ocorrer. Como não choveu o suficiente, os abacaxis do seu Lúcio não cresceram e ficaram mais propensos às pragas e fungos. Ele contabiliza os prejuízos. Os frutos ficaram pequenos, menores, sem qualidade de mercado. Eu vendia R$1,50, vendia R$1,80, até R$1,30 eu vendia. A mesma fruta que era para ser vendida a R$3, entendeu? Desde março, ninguém plantou abacaxi, ninguém fez plantação de mandioca. As lavouras de cana que cortaram não nasceram mais por causa da chuva, por falta da chuva, entendeu? A gente já está calculando os prejuízos desse ano e para o ano que vem. Nas localidades mais altas de Rio Novo do Sul, houve a diminuição do fluxo de água e nas regiões mais baixas, a escassez de alimento para o gado, como o capim forrageiro. Devido à falta de chuvas, a produção de leite caiu em 15% em relação ao ano passado e a oferta de silagem para os pecuaristas está cada vez mais difícil. A produção de banana e café também está comprometida. A chuva que caiu em agosto não mudou o cenário da cidade. As frentes frias elas têm uma característica de provocar chuva quando encontram uma massa de ar quente. Então, naquele choque, naquele primeiro momento, existe uma chance de chuva e chove em alguns locais. Porém, como a frente fria passa muito rápido, o que vem após a frente fria, que é a massa de ar seco, ela inibe até mesmo a formação de nuvens depois desse período de céu nublado, em que em alguns momentos cai um chuvisco ou uma chuva muito fraca. São chuvas de pouca expressão, né, para aliviar a agricultura ou para até mesmo encher ou elevar o nível de algum reservatório ou dos rios. Se as previsões do tempo se confirmarem, até a segunda quinzena de outubro, a chuva volta a cair no Espírito Santo. Enquanto a crise hídrica vigora, o jeito é tentar salvar o gado e a lavoura. 2022 tem sido um ano de ensinamento para o homem do campo.
ditado diz que mar calmo nunca faz bons marinheiros. Então, para os próximos anos, pelo fato de já ter sofrido, já ter passado na pele esse problema, então é planejamento e tentar melhorar essa situação. Sistema de piqueteamento, plantio de volumoso para animais, como o capiaçu, a própria cana, como vários estão comprando, o próprio milho, e trabalhar a propriedade para que possa ter um aporte de nutrientes de acordo com a quantidade de animais que tem dentro da própria propriedade.